A gente começa com uma notícia que já desejamos muito dar. Pela primeira vez em um mês, o Guaíba está abaixo da cota de inundação. A Cristine Galiza está no centro de Porto Alegre e conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Cristine. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Olha, aqui na usina do gasômetro, a régua que mede, uma das réguas que mede o nível do Guaíba, está marcando nesse momento 3,55 metros, 5 centímetros abaixo da nova cota de inundação. Logo aqui atrás ficam os armazéns do Cais do Porto. E nessas imagens, gravadas mais cedo, é possível constatar que estão praticamente secos. Durante quase todo o mês de maio, toda essa área estava debaixo d'água. Com a chuva e com a água que desceu dos vales, o Guaíba subiu, não foi contido pelo sistema de diques e comportas e avançou sobre a capital gaúcha. No dia 5 de maio, o Guaíba chegou a 5 metros e 35 centímetros, bem acima do nível da enchente de 1941, que tinha sido de 4 metros e 76. Agora, para alívio da população, o Guaíba está de volta ao leito. A Defesa Civil atualizou as informações do desastre. O número de mortes subiu para 171. 43 pessoas seguem desaparecidas e 34 mil estão alojadas ainda em abrigos. Aline, Márcio. Obrigada, Cristine. Quem consegue voltar para casa precisa comprar material de construção, móveis, eletrodomésticos e muitas vezes se apoia na solidariedade. As vendas de tintas, material elétrico e permeabilizantes para telhados e fachadas triplicaram nesta loja de Porto Alegre, sem falar na procura por equipamentos de proteção individual, os EPIs. Eu já repus, na realidade, 4 vezes o estoque. Eu estou indo para a quinta. Nós vendia 20, 30 botas por mês. Agora, esse mês, vendemos aproximadamente 400 botas. O pessoal procura e já deixa encomendado, porque não encontra em outros lugares, né? E daí, conforme vai chegando, nós vamos ligando para o cliente avisando, chegou bota, né? Chegou luva. Este é o momento também em que a mobília de muitas casas está sendo toda remontada. Nesta loja, por exemplo, na zona norte de Porto Alegre, que fica próxima a 2 dos principais bairros mais atingidos pela enchente, as vendas aumentaram 150%, principalmente de eletrodomésticos e móveis. E o que também chama a atenção são as compras para doações. 70% das vendas hoje são doações. Pessoas que não perderam nada, mas estão ajudando muitas pessoas. Então, tem clientes que estão pegando famílias para cuidar também e estão montando casas, comprando tudo. Atendi uma pessoa ontem que ele mobiliou 3 casas ontem. A Luciana dedicou o sábado para uma missão de ajuda humanitária. Ela comprou 2 beliches e um balcão de cozinha para ajudar famílias afetadas pela enchente. Hoje gastou R$ 1.800, dinheiro arrecadado com a ajuda dos vizinhos. Eu ainda acho que é pouco. A gente que não foi diretamente atingido, acho que a gente tem uma obrigação de realmente ajudar. Quase um mês depois da enchente, em Canoas, famílias aproveitaram o sábado para limpar as casas onde a água baixou. Os moradores se preparam agora para uma outra operação gigantesca, remontar toda a mobília das casas. Freezer, geladeiras, fogões, aparelhos de TV, economia de meses que foi levada em questão de horas. Na garagem da casa estão os eletrodomésticos que terão que ser substituídos. O Lauro também percebeu que a estrutura de madeira terá que ser toda trocada. Ela deslocou a madeira de cima do alicerce, corre o risco de desmoronamento. Então eu vou ter que desmontar toda a parte de madeira para fazer de alvenaria. Eu não fiz o orçamento ainda, mas a partir de uns R$ 5.000. Bastante coisa tem que fazer. Sem falar na mobília. Em torno da matriarca da família, a dona Tereza, de 77 anos, eles se unem para recomeçar. Força tem que ter sempre. Fé em Deus e nos anjos que estão em volta. E os senhores vão conseguir? Com certeza. Família unida? Muito unida. Muito unida. No Vale do Taquari, engenheiros voluntários começaram a vistoriar imóveis afetados pela inundação. Mais de 30 voluntários foram até o distrito de Mariante, em Venâncio Aires, no Vale do Taquari,
para vistoriar as casas atingidas pelas enchentes. Esses voluntários vêm na intenção de suprir a demanda, né? Uma demanda de município que seria impossível somente, de vez em quando, um profissional laudar em um dia mais de 600 residências, como nós temos hoje aqui, por meio de solicitação. Os voluntários fotografaram e analisaram os imóveis. As informações vão ser usadas em laudos que devem ficar prontos em até 2 semanas. Com estes documentos, os municípios poderão pedir ajuda ao governo federal. Nesse cenário de destruição, são poucas as construções que ficaram em pé. Olhando assim, as paredes firmes resistiram, mas só pelo lado de fora, porque quando a gente vê por dentro, percebe que muito pouco pode ser reaproveitado. A casa onde o João e a Lisiane moravam ficou totalmente submersa, mas eles querem voltar para cá. A vida inteira a gente mora aqui. Meu avô morou aqui, meu pai, agora a gente morava aqui. Segundo os engenheiros, provavelmente, nessas casas assim, o forro está cheio de lama. E isso é preocupante, porque o forro pode desabar e fora que condena completamente a estrutura. Os engenheiros estiveram aqui e fizeram uma avaliação. As casas de madeira, praticamente, estão todas elas condenadas. Para moradia é complicado. A reconstrução é difícil e ainda vai precisar de muita ajuda. A questão estrutural aqui, a questão de destruição é um potencial muito difícil de recuperar. Vai demorar muito tempo e a gente precisa, sim, da solidariedade de todo o Brasil. E o Brasil precisa continuar olhando para cá. O João sabe que tem muita coisa para fazer, mas não desanima. Na verdade, eu vim em casa e não tinha nada. Sorte, sobrou um pouco de coisa e vamos ver o que a gente consegue fazer. No sul do estado, uma comunidade pesqueira ainda convive com água dentro de casa, um mês depois do começo das cheias. O canal São Gonçalo, em Pelotas, liga a Lagoa Mirim com a Lagoa dos Patos. É onde vive uma comunidade pesqueira de 1.500 habitantes, a colônia Santa Isabel. Mesmo depois de um mês do início das enchentes, o canal São Gonçalo ainda não recuou aqui na comunidade de Santa Isabel. Reparem na situação dessa família, completamente ilhada. Não tem como sair de casa. A rua foi tomada pela água. A casa, a gente consegue ver também nas paredes a altura que a água chegou, uma cena de muitas dificuldades que reflete a dureza que tem sido esse mês de maio aqui para a comunidade. Quase toda a colônia foi invadida pela água. Até hoje, mais da metade dos moradores está fora de casa. A Celina perdeu tudo. Só que eu consegui salvar daqui da minha casa foi somente o meu filho. Estou morando de favor, junto com meu sobrinho, porque eu não tenho nada. Para piorar, os moradores estão sem água potável. A gente está tomando água da enchente há 3 dias, porque nós não temos água. A família do Gemerson teve que sair de casa às pressas e agora tenta recuperar o que sobrou. Se não é um vizinho ali apoiar o outro, dói. Não é só eu, todo o povo de Santa Isabel, é muito doído. Mas só a gente sentindo, falando por eles também. Como eles vão falar por todo mundo também, né? É assim, um apoiando o outro. A Prefeitura de Arroio Grande disse que já restabeleceu o fornecimento de água e que na semana que vem vai distribuir mais cestas básicas. Informou ainda que oferece apoio ao abrigo da região, que fez um mutirão para cadastrar os auxílios emergenciais do governo do estado e federal e que negocia o adiantamento do seguro-defeso. Em outros pontos da região sul, a água da Lagoa dos Patos já baixou. Hoje foi dia de limpeza nessa loja que ficou cheia d'água. Tava um caos, a água entrou um tanto assim, tava um lodo, a gente está desde a manhã cedo aqui tentando limpar. A Praia do Laranjal, uma das áreas mais atingidas, ainda tem bastante água. A prefeitura usa tratores para abrir canais e bombas para acelerar a vazão. O nível da Lagoa dos Patos chegou a bater 3 metros e 13 centímetros na última segunda-feira, quando mais de 100 mil pessoas estavam em zonas consideradas de alto risco. Hoje, a água alcançou 2 metros e 32 centímetros. Mais da metade das áreas de alto risco foram reclassificadas como estágio de atenção.
Esse clube foi transformado em um abrigo que chegou a acolher 80 famílias. Essa quadra onde eu estou, por exemplo, estava cheia de gente. E agora virou um depósito de produtos doados que vão ser encaminhados para as famílias que precisam. Com a mudança nos parâmetros de inundação, os abrigos estão bem mais vazios e quem ficou faz planos para um futuro melhor. Você tem esperança em quê? Construir uma família e trabalhar e levar o sustento para casa. No dia 16 de maio, nós encontramos a Lauren no abrigo. Ela estava com um filho de 1 aninho e me contou o que disse para ele quando saiu de casa. No momento a gente não vai para casa que não tá na hora da gente ir, mas chegar a hora a gente vai. Hoje nós reencontramos a Lauren em casa. Ô, Lauren, que bom te ver em casa. Tudo bem? Como é que tá agora aqui? Tá tudo bem. E o pequenininho? Tá ali. Agora, o que você disse pra ele? Agora a gente voltou pra casa, graças a Deus. Esse momento, assim, foi ótimo ontem. Pro futuro agora, Lauren? Agora é tudo pra frente. Andar pra frente, arrumar nossas coisas. E que Deus quiser, né? Para essa volta para casa, as doações de brasileiros de todo o país continuam sendo fundamentais. No site paraquemdoar.com.br, você encontra formas de ajudar as famílias afetadas pelas enchentes do sul do país. O endereço é paraquemdoar.com.br. A seguir, começa a recuperação de bibliotecas e museus atingidos. As enchentes no Rio Grande do Sul destruíram milhares de livros e publicações, além de afetar dezenas de museus e bibliotecas. O Museu Joaquim Felizardo, que guarda a história de Porto Alegre, começou a ser limpo. A maior parte do acervo fica no andar superior. No térreo, o alagamento alcançou 80 centímetros e atingiu o acervo da arqueologia, com mais de 300 mil peças. O prédio, do início do século XIX, nunca tinha sido afetado por uma enchente. No momento em que nós pudermos acessar a arqueologia, serão chamados arqueólogos, restauradores, vai ser com pessoal altamente especializado. Já tem listas, graças a Deus, cheio de gente querendo ajudar nesse processo. Na Casa de Cultura, que hospedou o poeta Mário Quintana e que leva o nome dele, o quarto do escritor ficou intacto. Mas no térreo, 3 salas de cinema, uma livraria e um café ficaram submersos. Já chamamos empresas especializadas, né? Porque nós queremos, logicamente, colocar o mais rápido possível a nossa Casa de Cultura, nossos museus em funcionamento. Estamos fazendo levantamentos. A reconstrução do Estado, ela passa pela cultura de uma forma muito presente. Mário Quintana escreveu sobre outra enchente histórica, a de 1941. Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Tínhamos, assim, um rio só para nós. As inundações afetaram pelo menos 25 editoras gaúchas e 50 mil livros foram perdidos. Olha o estado que ficou o depósito desta livraria, que faz 50 anos em agosto. Só aqui foram 10 mil obras inutilizadas. Em outra livraria, a perda quase total. Ela guardava os exemplares de um dos mais conhecidos títulos sobre a enchente histórica de 1941. E todos foram alagados. Nossa editora, ela não tem um patrimônio material. O patrimônio nosso são os livros se perderam. Então nós vamos refazer os livros, vamos ir atrás dessas linhas de financiamento que estão aparecendo, né? E estamos muito motivados, né, com esse desafio, né? O litoral norte de São Paulo viveu uma tragédia semelhante à do Rio Grande do Sul no ano passado. As chuvas mataram 65 pessoas e isolaram a região no meio do carnaval. 1 ano e 3 meses depois da tragédia, ainda há moradores no alto do Morro da Vila Saí, o bairro mais atingido pela chuva em São Sebastião. A senhora imagina que a senhora está morando numa área de risco? Com certeza. Eu vivo, por isso que eu falei pra você, a gente vive aqui com medo. Em fevereiro do ano passado, a chuva intensa que caiu no domingo de carnaval provocou alagamentos, deslizamentos e interditou trecho das rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga e Tamoios, deixando turistas e moradores ilhados no litoral norte de São Paulo. Em Ubatuba, uma pedra de 2 toneladas deslizou e atingiu um barraco. Uma menina de 7 anos morreu. Em São Sebastião foram 64 mortos, 52 na Vila Saí.
Da janela de casa, a Carmelita ainda vê os estragos provocados pelo temporal. A gente já mora aqui há mais de 40 anos, nunca aconteceu nada, pela primeira vez. Logo depois da tragédia, a Defesa Civil interditou definitivamente todas as casas aqui do alto do Morro da Vila, avisando os moradores que deveriam sair pelo risco aqui do local. Atualmente, a gente praticamente não vê mais esses avisos. No fim do ano passado, com base em avaliações de empresas privadas e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado, a Procuradoria-Geral de São Paulo pediu à Justiça a remoção das construções na área em vermelho. No espaço, haveria obras de drenagem para escoar água e lama de novas tempestades. 893 famílias seriam removidas, mais da metade da Vila Saí. Mas elas não quiseram deixar o local e protestaram, mesmo as que receberiam apartamentos em outros lugares. O governo de São Paulo acabou pedindo a extinção do processo na Justiça. O Estado teve uma leitura, no primeiro momento, de desapropriação daquele pessoal. E isso daí gerou muito problema e não era esse o objetivo. E a gente chegou a um consenso que a gente, com obras de infraestrutura, obras de mitigação, a gente poderia, assim, reclassificar o risco. O Estado e a Prefeitura só demoliram as casas que tiveram a estrutura abalada ali e em outros bairros da costa sul da cidade. Para essas famílias, o governo de São Paulo construiu 704 unidades, um investimento de 260 milhões de reais. As habitações foram erguidas em tempo recorde. Parte delas usou estruturas pré-montadas, que dispensam concreto e tijolos, para proteger as casas que ficaram na Vila Saí, telas de aço e muros de contenção. Aqui na Vila Saí, as obras de drenagem e pavimentação já na reta final. Essas de contenção, que foi a instalação das telas italianas, o modelo italiano, e também dos muros e todos os diques de contenção, mais 20 dias encerra tudo numa obra gigantesca. O município investiu 123 milhões de reais. Eu mesmo, particularmente, já tinha desistido da minha casa, mas com as obras eu voltei a ficar mais positivo. O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ressalta a importância das obras, mas reforça que a população que vive no local não está completamente segura, mesmo com essas intervenções. Tem todo esse trabalho técnico sendo feito, realmente, para mitigar os riscos. Mas se há necessidade desse trabalho, porque é uma área de risco, precisa também entender a situação de cada uma das pessoas, mas a conscientização de que estar ali não é totalmente seguro, precisa haver por parte também das pessoas que ocupam esse espaço. Foi preciso investir também nas estradas para impedir deslizamentos de encostas. Segundo o Estado, o temporal provocou 84 pontos críticos na rodovia Rio-Santos. Já a Mogi Bertioga ficou fechada por 15 dias. O governo do estado também instalou um novo radar meteorológico em Ilhabela, capaz de ter visão direta para São Sebastião e com alcance de 100 quilômetros. Na tragédia em São Sebastião, o temporal recorde no país foi provocado em parte por nuvens de chuva abaixo do nível captado pelos radares meteorológicos instalados na época. Nossos radares, antes do acidente de São Sebastião, eram lá em cima, aqui em cima do Planalto. E a gente viu a necessidade de se colocar um conjunto de radares na planície, para a gente pegar aquelas frentes frias que se formam em alto mar. O estado também instalou na Vila Saí uma sirene que é acionada pela Defesa Civil do município quando há algum risco geológico. Nessas situações, a sirene emite alertas como este. A Juliana morava na Vila Saí até o temporal. Em fevereiro desse ano, ela recebeu as chaves da nova casa, onde vive agora com um marido, 2 filhos e um sobrinho. O apartamento é razoável, dá pra gente continuar vivendo assim. Não vou falar assim que é um palácio, mas graças a Deus estamos aqui todo mundo junto. Então isso pra mim é o que importa, entendeu? E vamos ver como é que fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Boa noite, Márcio, Aline, e boa noite para você. Nesse domingo, o tempo fica firme do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro ao interior do Nordeste, no sul da Amazônia, em todo o Centro-Oeste e na maior parte do Sul. No Rio Grande do Sul, volta a chover na metade sul do estado por causa de uma frente fria. Em Porto Alegre, chove à noite, quando pode ser registrada a mínima de 13 graus, antes 25. A chuva pode vir com ventos de 70 km por hora na faixa clara e mais intensos no sul gaúcho. Os meteorologistas não descartam problemas provocados pela ventania, que também pode dificultar o escoamento da Lagoa dos Patos. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que há risco de geada das serras gaúcha e catarinense ao sul do Paraná e na Serra da Mantiqueira.
Nas capitais desses estados, os termômetros ficam assim. Em Curitiba, marcam 11 graus de manhã e 23 à tarde. Em Florianópolis, variam dos 15 aos 23 graus. Em São Paulo, dos 13 aos 25. E em Belo Horizonte, dos 14 aos 27 graus. Sem previsão de chuva nessas cidades. No Rio de Janeiro também. A capital do Rio é uma das que mais vão sentir a variação térmica. A amplitude vai ser grande, de 14 graus, considerando o frio de 15 graus logo cedo e o calor de 29 no meio da tarde. Vamos falar agora dos avisos de temporal. Eles valem para o norte do país, de Roraima a Santarém, no Pará, incluindo parte do norte do Amazonas e do Amapá. Também para o litoral do Nordeste, da Paraíba à Bahia. Salvador tem possibilidade de registrar 45 milímetros de chuva. É uma grande quantidade para um único dia. Em Aracaju e Boa Vista, 35 milímetros. Em Maceió e no Recife, 30. E em João Pessoa, 25 milímetros. Grandes volumes também, que podem causar transtornos como alagamentos. E a tendência para a primeira quinzena do mês é essa, de chuva se concentrando justamente no litoral nordestino, mais ainda no extremo norte do Brasil e também no sul, enquanto no sudeste e no centro-oeste fica mais seco, e especialmente no Pantanal, muito quente também, com cerca de 35 graus nos próximos dias. Um bom domingo, Márcio e Aline. Obrigado, Eliana. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve presos o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e o irmão dele, Oliverino de Oliveira Júnior. Os dois são investigados por ameaçar o Poder Judiciário e o Estado Democrático de Direito e vão continuar presos com base nas apurações sobre esses crimes. As prisões foram autorizadas pelo ministro a pedido da Procuradoria-Geral da República. Moraes desmembrou as investigações. O ministro vai continuar na relatoria das suspeitas de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por entender que há relação com outros inquéritos sobre ações antidemocráticas, mas se declarou impedido de seguir na relatoria das investigações sobre as ameaças contra a família dele. As apurações começaram a partir de e-mails anônimos que chegaram ao STF com ameaças de morte e detalhes da rotina da filha de Moraes. A Marinha afirmou que está à disposição da Justiça. A defesa de Raul Fonseca de Oliveira negou as acusações. A defesa de Oliverino de Oliveira Júnior não foi localizada. A seguir, o partido de Nelson Mandela perde maioria no Parlamento da África do Sul. O México escolhe amanhã a primeira presidente. O primeiro-ministro de Israel afirmou que não haverá cessar-fogo na faixa de Gaza enquanto o grupo terrorista Hamas não for eliminado. Em um comunicado hoje, Benjamin Netanyahu disse que autorizou a negociação para recuperar reféns e que Israel vai continuar a guerra até destruir as capacidades de governo e militar do Hamas. Ontem, o presidente americano Joe Biden afirmou que Israel apresentou um plano de 3 fases. Hoje, Estados Unidos, Catar e Egito pediram que os dois lados finalizem o acordo que trará alívio ao povo de Gaza, aos reféns israelenses e suas famílias. E o Itamaraty informou que 3 brasileiros ficaram feridos em um ataque no sul do Líbano neste sábado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, uma das vítimas é uma mulher que está em estado gravíssimo. A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os parentes. Segundo a Agência Nacional de Informação do Líbano, esse ataque teria vindo de Israel. O Itamaraty não confirma e a Embaixada israelense ainda não respondeu ao nosso contato. A Rússia atacou com 100 mísseis e drones instalações de energia e infraestrutura da Ucrânia. Parte dos disparos atingiu alvos no leste, oeste e centro do território ucraniano, segundo a operadora estatal de energia do país. 4 pessoas ficaram feridas. O governo russo afirmou que foram ataques retaliatórios. O presidente da Ucrânia pediu que aliados enviem mais equipamentos de defesa. Na África do Sul, o partido que já teve como líder Nelson Mandela registrou seu pior resultado em eleições desde o fim do apartheid. Pela
Pela primeira vez em 30 anos de democracia, o Partido do Congresso Nacional Africano vai ficar longe da maioria parlamentar e terá que fazer coalizões para continuar a governar o país. Mesmo sendo o mais votado, obteve 40%. Uma queda vertiginosa em relação aos 57,5% das últimas eleições nacionais em 2019. O principal partido da oposição, a Aliança Democrática, passou dos 21%. E o MK do ex-presidente Jacob Zuma, quase 15%. O Congresso Nacional Africano venceu todas as eleições nacionais anteriores desde a votação histórica de 1994, que pôs fim ao governo da minoria branca e ao regime de segregação racial, levando Nelson Mandela ao poder. Mas ao longo da última década perdeu apoio à medida em que os sul-africanos assistiam à paralisação da economia, a maior do continente africano. O desemprego na África do Sul é um dos maiores, 32%. A corrupção também abala a nação de 62 milhões de habitantes, 80% deles negros. Os eleitores escolhem os partidos e o parlamento indica o presidente. O resultado pode levar à renúncia do atual chefe de governo, Cyril Ramaphosa, do Congresso Nacional Africano. Os danos criados pelo apartheid ainda são muito visíveis. As taxas de criminalidade na África do Sul estão entre as mais altas do mundo, mais de 2 vezes maiores do que as do Brasil, mais de 40 vezes superiores às da Europa. O sonho de Nelson Mandela parece estar seriamente ameaçado. Os mexicanos vão às urnas neste domingo numa eleição que já é considerada a mais violenta da história. No México, democracia é patrimônio nacional. Faz 90 anos que a população vai às urnas como manda a Constituição, sem golpes ou rebeliões. Ainda assim, domingo será um dia inédito. Pela primeira vez, uma mulher deve comandar a segunda maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil. 2 candidatas lideram as pesquisas. Xochitl Gálvez, de centro-direita, e a favorita Cláudia Sheinbaum, do partido do atual presidente Andrés Manuel López Obrador. A professora de Relações Internacionais, Flávia Loz, explica que a disputa é resultado de uma política de paridade de gênero. Os partidos mexicanos são obrigados a ter 40% de candidatas concorrendo às eleições. Isso para o nível federal, né? E depois essa lei foi estendida para os outros níveis do país. Isso serve também de exemplo para os outros países da América Latina. Mas há problemas. São eleições marcadas pela violência. Lembra o secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos, Ivan Marques. A questão do domínio territorial de alguns dos cartéis mexicanos, provocando inclusive violência eleitoral, né? Essa forma da violência que afeta a democracia e as eleições. Esses cartéis têm um poderio militar bastante sofisticado, bastante complexo, com armas que vêm dos Estados Unidos, mas também desviada das Forças Armadas, o que faz com que eles tenham um poder de influência tremendo. O que acontece no México interessa para toda a vizinhança. Se, por um lado, a fronteira com os Estados Unidos preocupa por causa do tráfico de drogas e do fluxo migratório, por outro, fortalece a sociedade entre os 2 países. O México se tornou o principal parceiro comercial dos norte-americanos. Tem sido o destino escolhido por multinacionais que querem produzir mais barato e facilitar a distribuição dos produtos na região. Tem a ver muito com o cenário internacional atual. A gente passou pela pandemia de Covid, a gente teve uma redistribuição das cadeias de valores, além da questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Isso também acabou favorecendo o México como um fornecedor de produtos. Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele tomou posse para um segundo mandato de 5 anos. A Constituição proíbe a reeleição, mas juízes nomeados pelo presidente permitiram a disputa.
Bukele foi reeleito com 85% dos votos e uma política extrema de combate a facções criminosas. Segundo a Anistia Internacional, mais de 80 mil pessoas foram presas sem acusações formais. No cargo, o presidente já declarou o estado de exceção e suspendeu garantias individuais. Entre os convidados da posse de hoje estava o presidente da Argentina, Javier Milei. Amanhã no Fantástico, uma reportagem especial vai mostrar como está a Argentina 6 meses depois da posse de Javier Milei. A seguir, os gols do sábado. O sucesso de Machado de Assis no exterior. A cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, vai receber amanhã a final do desafio de motocross estilo livre. Um parque de diversões radical, para quem está sempre em busca de mais emoções. Comecei no skate, com 11 anos de idade, e vi que queria algo com mais emoção. Então parti para o bicicross, então eu decidi passar para o motocross. O rondoniense Jonilson Kiko, o Kiko Louco, foi campeão em 2020 do FMX Internacional, evento de motocross estilo livre. Vence quem impressiona mais os jurados com as manobras durante os saltos e assim leva a maior pontuação. Soltando da moto, virando de ponta cabeça, enfim, o que eles puderem fazer de mais difícil ali é o que vai ser avaliado pelos juízes. Neste ano vão ser 8 pilotos num circuito de 5 saltos. E outra novidade, 2 colchões de ar gigantes para uma aterrissagem mais suave das motos. E nas 5 edições disputadas aqui em Atibaia, a competição virou um Brasil contra Chile. Foram 3 títulos de brasileiros e 2 de um chileno, o atual campeão. Adversário, gente boa, rapaz. Javier Villegas tem 30 anos de experiência em cima de uma moto. Virou professor dos mais novos. Ele sempre dá dica pra gente como dar o salto. Eu quero ser o melhor dos pilotos. Mas não quero ser o melhor entre os piores, eu quero ser o melhor entre os melhores. E o único jeito de fazer isso é ajudar a todo mundo a ter o mesmo nível. Amanhã tem o mestre contra os alunos, voando atrás das melhores notas pelo céu de Atibaia. O desafio de motocross vai ser amanhã de manhã, dentro do Esporte Espetacular. O programa também vai estrear a série O Brasil que Vale Ouro. Morreu ontem à noite o ex-zagueiro da seleção brasileira, Amaral. Amaral era ídolo do Guarani e disputou a Copa de 1978 pelo Brasil. Ele tinha 69 anos e foi vítima de um câncer. A seleção brasileira feminina de futebol venceu a Jamaica em um amistoso na Arena de Pernambuco. Adriana chutou de fora da área e fez Brasil 1-0. Suebe marcou contra. E Marta, a rainha, fechou a goleada com 2 gols. O segundo, uma pintura. Brasil 4, Jamaica 0. As duas equipes voltam a se enfrentar em mais um amistoso na terça-feira. Grêmio, Internacional e Juventude voltaram a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu para o Bragantino por 2-0. Eric Ramírez marcou o primeiro. E depois que a bola bateu no braço de Fábio dentro da área, Luan Cândido converteu a cobrança de pênalti. O Inter visitou o Cuiabá e venceu por 1-0. Hugo Malho fez o gol do jogo. No Maracanã, Fluminense e Juventude. O árbitro marcou pênalti de Thiaguinho e Martinelli. Marcelo cobrou e fez Fluminense 1-0. Fábio saiu jogando errado e Jadson não desperdiçou. Fluminense 1, Juventude também 1. O Atlético Goianiense derrotou o Vitória fora de casa, com gols de Wagner Love e de Baralhas. 2-0. O Real Madrid da Espanha venceu o Borussia Dortmund da Alemanha e conquistou a Liga dos Campeões da Europa, a principal competição entre clubes do mundo. Carvajal, de cabeça, e Vini Júnior fizeram os gols da vitória por 2-0. Esse é o 15º título do Real Madrid na competição. Nas últimas semanas, um dos maiores nomes da literatura brasileira fez muito sucesso nas redes sociais. Tudo por causa de um desafio pessoal de uma americana que se encantou com um dos livros do escritor Machado de Assis. O que teria feito Machado de Assis se vivesse na era das redes sociais? Imagina só essa postagem.
Com isto, iam se passando os anos, mas não a beleza, porque não a tivera nunca. Ia ter lacrado, né? 106 anos depois de morrer e 143 anos depois de publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis continua lacrando, inclusive nas redes sociais. Tudo culpa desta influenciadora cultural aqui. Tenho 3 problemas com este livro. Em primeiro lugar, minha edição só tem 300 páginas. Só faltam mais 100. Se eu for muito cuidadosa, vai durar até o fim de semana. Mas e depois? O que eu vou fazer do resto da minha vida? Por que vocês não me alertaram que este é o melhor livro que já foi escrito? E por fim, agora, vou ter que aprender português. Muito obrigada. Ela contou para o Jornal Nacional que lançou um desafio para si mesma: ler um livro de cada país no mundo em ordem alfabética e postar suas impressões sobre eles. E foi na postagem sobre os livros dos países que começam com A que ela ganhou muitos seguidores. Mas que nada se compara ao sucesso da postagem sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. É surreal, muito bacana. Qual capítulo do livro você estava quando você se deu conta que esse livro era muito melhor do que você imaginava? Já na dedicatória, eu nunca li nada igual, é simplesmente sublime. Ele é tão engraçado, irônico. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A dedicatória é apresentada logo no início da história, contada pelo personagem principal, Brás Cubas, que traça a própria biografia direto do túmulo. Uma das mais importantes de uma lista extensa de publicações do jornalista, contista, romancista, cronista, poeta e teatrólogo. A lista inclui, além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Considerado um dos maiores autores da língua portuguesa, ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, se tornando seu primeiro presidente. O vídeo de Courtney, publicado na metade de maio, foi visto por 1 milhão de pessoas. Viralizou e espalhou uma pequena febre de Machado de Assis nos Estados Unidos. Em menos de uma semana, a obra se tornou o livro mais vendido numa das seções de literatura latino-americana e caribenha de um dos principais sites de venda do mundo. É muito atual. Parece que ele escreveu hoje. E se tivesse, já estaria entre os mais vendidos do jornal The New York Times. E imagina, ele era um escritor negro enquanto o Brasil ainda tinha escravidão. É um dos maiores escritores do mundo. Ele devia estar entre os 5 melhores livros, disse Courtney, animada. A influenciadora também elogiou a tradução de Flora Thompson DeVoe, inclusive as notas de rodapé da tradutora. Flora levou 5 anos para traduzir e escrever sua tese de doutorado sobre o livro. Então eu tentei fazer notas que fizessem parte da história, que completassem de certa forma a história. Fico super feliz que a Courtney tenha ido atrás. O Brás Cubas é como se fosse o porta-estandarte, assim, pro Machado. Tipo assim, ele tá soltando fogos de artifício, ele chega chutando a porta, ele chega te derrubando e te mostrando, assim, quem que o Machado é. Mas eu acho que todos os romances, os contos, as crônicas, eu acho que tem todo um universo, assim, para Courtney poder se aprofundar e, com sorte, ir aprendendo muito mais sobre o Brasil do século XIX, assim, que diz muito sobre o Brasil de hoje também. Eu sempre disse que Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, era meu livro preferido. Agora, eu acho que é este aqui. Now I think it's this one. I think it's the best book ever. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite. Boa noite para você e bom domingo.
Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal aí, ativa as notificações. Tamo junto, é nóis. Vamos para mais um vídeo aí. Se você estiver gostando do canal, se inscreva aí pra você não perder nenhuma reportagem, nenhuma novidade. Tá sempre interagindo com a gente aí. Essa semana a gente voltou aí com a atividade normal. Tava parado tem um tempo, mas nada que vá impedir a gente continuar. Demais é isso aí. Se você gostar do tutorial, que você se inscreva no canal aí, ative as notificações, tamo junto e vamos com a perna esquerda pra ver o que acontece. Essa disputa de pênalti vai ser alternada. O pé que ele bater, eu seleciono o pé aqui e bato no canto que eu selecionei. Olha que categoria. Então vai ser sempre assim, o pé que ele chutar, eu só vou inverter. Ó, chuta aqui, inverteu, do mesmo jeito. 2 tapas de qualidade, tirou o goleiro do tempo, você já viu? Pega no goleiro. Já estão chutando na categoria demais, não é possível. Vamos ver agora, né? Opa, acabei não mudando de pé, mas os próximos vai ser mudando de pé. Até agora também os caras não perderam nada, hein? Será que os caras fizeram? Trocou de pé? Parece que todos chutam com o mesmo pé, velho. O goleiro nunca pega. Nunca vi o cara bater com esse outro lado de cá. Deixa eu ver agora. Olha, primeira vez. O goleiro defendeu, vamos perder no finalzinho, não é possível. Não é possível que o meu goleiro não faça essa defesa. Ah, pensei que ia deixar de novo. Confuso. Que qualidade é essa? É isso aí. Falou, tamo junto e é nóis. Ganhamos ainda no finalzinho, macio.